Esse daqui eu tô até gravando de fone, né? Geralmente eu não gravo com o fone, eu gravo sem o fone quando eu gravo os vídeos aqui. Qualquer vídeo, na verdade, eu gravo sem o fone. Acho que os únicos vídeos que eu gravo de fone são as lives do Clube da F1, que daí não é vídeo, mas os que pode esse, porque eu preciso ouvir o pessoal enquanto eu falo com eles, né? Então eu gravo de fone por conta disso. Mas esse tema, eu falei, cara, se pá, eu vou botar uma musiquinha enquanto eu falo. Eu tô ouvindo música agora, tô ouvindo um Radiohead. Não que seja a coisa mais animadora do mundo, mas é uma banda que eu gosto. E pra poder falar desse tema sem ter vontade de me jogar debaixo de um caminhão passando na Dom Pedro agora. Inclusive, pô, aqui em Valinhos mesmo, o caminhão pegou fogo no meio da Dom Pedro enquanto eu tava almoçando, velho. Eu postei ontem nos stories do meu perfil pessoal, Fred Girmes, um prato de um restaurante que eu tava almoçando. E aí o restaurante fica do lado da estrada, uma churrascaria aqui de Valinhos. E daí, tipo, teve um barulho de explosão. E na hora lá dentro do restaurante a gente ficou tipo, caraca, o que será? Não tem nada de explodir perto ali. É um restaurante e acho que tem um mercado do outro lado, se eu não me engano. Do outro lado da avenida ali. Mas, tipo, nada demais. Beleza, eu tava com os meus pais, terminamos de almoçar todo mundo ali, fomos embora e tal, e daí a gente viu daí saindo do restaurante, deu pra ver que na estrada ali, na rodovia Dom Pedro, tinha um caminhão pegando fogo, o caminhão explodiu, vocês podem até ver as imagens ali, felizmente ninguém se feriu, o caminhoneiro saiu antes de dar BO e ninguém passando perto teve problema na hora que o caminhão pega fogo. Mas bicho, foi tipo, quando teve a realização, foi aquele choque inicial, tipo, caraca, o caminhão explodiu do meu lado, viado. Dito isso, a gente vai falar de Corinthians, né? Como vocês devem ter percebido, a introdução toda desse vídeo foi porque, obviamente, eu iria falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. O motivo que me daria vontade de, se eu visse aquele caminhão pegando fogo, eu teria aberto a porta, entrado lá e me trancado lá dentro, esperado aquele caminhão explodir. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque me pediram, né? Falaram, Fred, comece a falar um pouco mais fala do Corinthians, algumas pessoas me pediram. E eu pensei seriamente se minha sanidade mental aguentaria ficar revivendo momentos como o que a gente viu nesse domingo, que o Corinthians perdeu pra desgraça do esporte, com todo respeito se você torce o esporte, não é pra desmerecer seu clube não, que é um clube gigantesco, campeão brasileiro, tem uma história muito grande no nosso futebol brasileiro, mas só tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro, só tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro, até enfrentar quem? O Robin Hood do Campeonato Brasileiro, também conhecido como Esporte Clube Corinthians Paulista, que deu a segunda vitória da desgraça desse time. Desculpa, não quero ofender o esporte mais uma vez, me desculpa mesmo. O meu ódio, ele tá vindo mais pelo Corinthians, não é nada contra o esporte, eu gosto muito do esporte, inclusive. Mas é inacreditável esse time, cara. É inacreditável. Tem duas coisas do Corinthians que me irritam profundamente. Na verdade vai ser três. Mas assim, basicamente, como o Corinthians é extremamente dependente dos seus titulares. O Corinthians é muito dependente. O Corinthians é muito, muito dependente dos titulares. Se você não tá com o time ideal em campo, você não vai conseguir jogar. E o Corinthians daí jogou meio que com esses três zagueiros, né? Na prática, lá no campo não se configurou direito como três zagueiros, mas jogou com esses três zagueiros ali pra tentar ser mais ofensivo pra cima do esporte. Só que, mano, sem Memphis, e o Memphis ele tá no modo de pança ultimamente, ele não tá no modo de pai, ele tá no modo de pança ultimamente, mas sem Memphis, sem Garro, sem Carrillo, o Yuri até tava lá, mas assim, quando o Yuri tá sozinho ele não consegue fazer muita coisa também, quando você tá sem essas peças principais você não consegue fazer muita coisa. Um dos poucos lapsos de criatividade que esse clube tem é com o Breno Bidon, mas ele ainda, apesar dele ser um grande jogador, ele ter feito aquela bola na trave maravilhosa, ele ainda não é o cara que faz a diferença sozinho na partida. Ainda falta alguma coisa pra ele fazer essa diferença. E só com o Breno Bidon dependendo da criação ali no meio, sem os jogadores que de fato fazem a diferença pra isso, o Corinthians não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada com o último colocado. O último colocado do Campeonato Brasileiro, que só tinha uma vitória o campeonato inteiro. O Corinthians conseguiu levar 3 gols. O jogo foi 1-0 porque 2 não valeram. O Corinthians levou 3 gols do último colocado. Quantos gols o Sport tem no campeonato? Eu quero ver quantos gols o Sport tem no campeonato. Cadê? Campeonato, classificação do Campeonato Brasileiro. O Sport fez no Campeonato Brasileiro, até o momento, gols marcados, o Sport fez 16 gols. A gente tem 22 rodadas. O Sport fez 6 gols a menos do que o número de rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians levou 3. 2 não valeram, mas o Corinthians conseguiu levar 3 deles.
Esse clube é inacreditável, essa dependência desse clube nos jogadores titulares é inacreditável. O Corinthians não consegue jogar se não for com o seu elenco titular. Outro ponto, o capitão. O capitão, seu Maicon, é uma putaria sem nível, cara. O Maicon, ele não faz nada, ele é um NPC, ele é um bot no meio do campo. Ele é um NPC, ele fica parado. É o cara que você chama pra completar o time porque você foi o último a escolher, né? Você tira o Joaquim Pô com seus amigos pra ver quem vai ser a ordem de escolher o time. Você ficou em último lugar e vai sobrar um vagabundo lá, o Maicon entra. O Maicon é o vagabundo que sobrou. Porque ele não tá jogando... Ontem não, eu tô falando como se o jogo fosse um domingo. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira mesmo, que vocês estão vendo. O cara ficou parado. O cara, ele ficava reclamando com todo mundo. Tipo, o jogo inteiro ele ficava, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Daí o cara tocava pra ele, ele instantaneamente jogava a bola pra qualquer lado. Tipo, a bola chegava no pé dele e ele é alérgico a couro. Eu acho que a única explicação é que o Maicon é alérgico a couro. Ele é alérgico a couro, porque a bola chegava nos pés dele e já chutava pra puta que pariu pra essa bola ir o mais longe possível dele. Aí você tem alguns nomes, como o Martinez, que não estão mais jogando. Ele não foi tão mal, mas assim, pô, eu não quero elogiar ninguém nesse jogo, porque perder de 1-0 pro Sport te proíbe de ser elogiado. Mas o Martinez, ele não tá conseguindo mais jogar no mesmo nível que ele jogava no começo do ano também. Ele não consegue mais ser aquele mesmo jogador. Ele até que foi decente no jogo contra o Sport, ele jogou bem. Cara, eu digo, de novo, os únicos nomes que eu lavo a mão nesse jogo do Sport é o Bidon e é o Bidon. Nem o Hugo eu vou lavar a mão, porque o Hugo, tudo bem, os gols não necessariamente são culpa do goleiro, mas teve umas horas que ele tava meio inseguro ali na partida. Eu lembro que teve um escanteio lá que ele foi tentar socar, ele socou pro chão. Foi meio desesperador, né? Eu não lembro quem, foi algum dos zagueiros que cabeceou pra escanteio ali. Mas, tipo, foi um soco todo torto, que a bola caiu no chão ali de novo. Completamente inseguro. Cara, uma coisa que me irrita também do Corinthians é que não só essa dependência dos titulares, mas como o Corinthians escolhe jogos. Esse time do Corinthians, ele claramente escolhe jogos que eles querem jogar. Ele ele não mantém o nível em todos os jogos. Porque o time claramente tem nível pra pelo menos brigar por Libertadores. Claramente. Pô, vence rival na Copa do Brasil, joga em alto... Cara, na Copa do Brasil joga em alto nível. É só ver na Copa do Brasil, o time joga em alto nível. Foram 2 jogaços contra o Palmeiras, que o Corinthians conseguiu convencer e passar de fase. Tipo, sempre foi melhor, foi claramente melhor que o Palmeiras nos 2 jogos. Contra o Atlético Paranaense, apesar de um jogo meio truncado ali no jogo de ida, lá no estádio do Atlético, no jogo de volta, foi um domínio. Apesar do primeiro tempo até ter levado um susto com o golzinho do Atlético, foi um domínio do Corinthians. O Corinthians foi o melhor clube em campo. Agora no Brasileirão o Corinthians não sabe jogar futebol. Esse time claramente escolhe o jogo. Eles entram acomodados em jogo do Brasileirão, eles só jogam se vale alguma coisa. Senão eles entram acomodados em jogo do Brasileirão e entram dando a vida na Copa do Brasil. Eles só jogam se o jogo vale alguma coisa. Eles só conseguem jogar se o jogo vale alguma coisa. E, cara, é inacreditável perder pro Sport. É inadmissível um clube que tá na semifinal da Copa do Brasil, perder pro Sport do jeito que perdeu. Porque poderia ser um Itália e Macedônia do Norte. Que a Itália perdeu de 1-0, mas foi 32 chutes contra 1 da Macedônia. Daí, porra, aí é azar, a bola não entrou. Tudo bem que no caso da Itália faltou uma criatividadezinha ali também, né? Mas, tipo, às vezes você deu 32 chutes no gol. Não entrou, velho. Não era pra entrar aquele dia. Não, o Corinthians não foi assim. O Corinthians até deu mais chute. Foram 19 chutes contra 12. Mas ainda assim, tipo, cara... Para as estatísticas da partida, o Corinthians teve 60% de posse de bola, deu 340 passes contra 230 do Sport. Foi... Cara, é inacreditável. Foram 19 chutes contra 12. É inacreditável um time não conseguir, na situação do Corinthians, não conseguir amassar o Sport, velho. Eu falo, cara, esse time, ele ainda vai me dar um ataque. Se um dia eu parar de postar vídeo, porque eu tive um ataque cardíaco por contra o Corinthians.